Uma coisa que eu observo conversando com as pessoas que não são da cidade, quando eu falo que eu escrevo num jornal que foi fundado em 1907, um jornal impresso e que está circulando toda semana, até hoje, é uma coisa que as pessoas se admiram. Assim. Muita gente vê que é muito difícil, né? Assim, você ter um jornal impresso, ainda mais numa época como a atual. Os jornais, né? Os jornais, eles estão ali, eles têm uma grande vantagem de serem veículos próprios, né? Que surgiram dentro da localidade. E muitas vezes localidade pequena, que não interessa quem está do lado de fora. E São João, então, assim como uma cidade do interior de Minas, ela pode-se dizer que ela é privilegiada, porque já há muito tempo ela conta com uma imprensa própria, com literalmente dezenas e talvez até centenas de jornais que já existiram aqui em São João, né? No caso de São João, isso aconteceu com o município e aconteceu com a Voz de São João também. Ela muitas vezes ela era um porta-voz da classe dominante, né? Da classe dos empresários, principalmente dos fazendeiros, né? Naquela época que São João ainda era muito agrícola, dependia muito do café principalmente. Então, assim, sempre isso esteve por trás da criação dos primeiros jornais de São João. Isso aconteceu com o município, aconteceu com a Voz do Povo, né? Que era o nome primitivo do que depois se tornou a Voz de São João. É algo dúbio, né? Assim, ao mesmo tempo que a imprensa ela foi um fator positivo, que com o tempo ela contribuiu para uma expansão das ideias, dos debates e tudo mais, mas se você pensar no surgimento da imprensa em São João, ele estava muito vinculado mais à questão de a manutenção do status quo, né? Que seria o domínio daqueles que já são os poderosos da cidade, né? E então São João teve assim diversas experiências de jornais, a maioria deles de vida muito curta, sempre defendendo esses interesses políticos. Aqui ou ali, às vezes, aparecia algum jornal satírico também, mas que muitas vezes também tinha um interesse político por trás. Mas geralmente eles eram jornais mais despretensiosos, humorísticos. Então havia a imprensa séria e a imprensa humorística, né? Mas tanto num caso quanto no outro, uma grande influência da política, né? Pairando por trás desses interesses, né? A maior parte dos jornais de São João, embora tenha havido dezenas naquela época, não resistiram ao tempo. Assim. A gente só consegue uma ou outra amostra exemplar, né, desses jornais. Agora, aí sim, em 1907, que nós temos a fundação da Voz do Povo. O que a gente sabe é que a Voz do Povo foi fundada por Jorge Rogebert, né, um belga que morou aqui em São João, e um sócio chamado Teodomiro de Aguiar. Então, o jornal foi fundado, a primeira edição dele foi em 17 de novembro de 1907. E ele era um jornal pequeno, ele tinha 4 páginas, e manteve esse formato durante 30 anos, até 1900, até mais do que isso, na verdade, porque durante 30 anos haveria a Voz do Povo. Mas em 1937 mudou o nome para a Voz de São João, que continuou com esse formato de 4 páginas. Então, em geral, era assim, a primeira e a segunda página eram de notícias e as 2 últimas páginas eram de propaganda. E aí a propaganda do comércio local, de mercearias, sapatarias, alfaiatarias, médicos, advogados, dentistas. Então, além do jornal ser muito interessante por trazer as notícias propriamente ditas, ele também é interessante porque ele mostra esse lado que havia, né? A economia, os profissionais da época, havia muita propaganda também de remédios, elixires miraculosos que resolviam qualquer problema. Assim, então, assim, era algo que hoje é impensável, né? Assim, a gente não tem mais essa indústria assim, desses remédios, né, como havia antes, mas assim, isso era algo que sustentava bastante os jornais daquela época também.
O jornal, em 1907, um outro dado curioso dele é que ele era muito pequeno, ele ainda tinha um formato bem menor do que o que a gente conhece hoje. Isso duraria durante alguns anos, e só depois é que o formato começaria a ser daquela folha maior, que é um tamanho parecido com o que nós temos até o dia de hoje, né? Agora, o que eu percebo também é que, apesar do jornal, historicamente, estar muito associado a esse interesse das classes dominantes, a gente percebe que, ao longo do tempo, houve uma abertura. Assim, era interessante, porque, de uma certa maneira, ou dentro de um certo limite, o jornal Voz do Povo e depois a Voz de São João permitiu também a expressão de outras correntes que não fossem apenas a corrente daqueles, vamos dizer, da direita que dominava a cidade. Havia sempre uma possibilidade de ouvir vozes dissidentes, né? Isso é algo positivo e que, de certa maneira, se mantém até hoje, né? Até os dias de hoje a gente percebe essa pluralidade de opiniões no jornal. Nesse intervalo de 1912 e 1913, acontece essa transição onde Jorge Roy-Gebert passa a Voz do Povo para o Orozimbo Rocha, e para Rocha e Companhia, né, que era a empresa dele. E a partir daí, então, a Voz do Povo continua nessa linha, né, o jornal ele manteve mais ou menos esse formato, a não ser assim, a diferença é que passou por uma folha maior, né, do que originalmente era, mas continuava com 4 páginas e continuava assim, defendendo os interesses das classes dominantes da cidade, dos proprietários das fazendas, das empresas, até que acontece algo interessante em 1937, quando já se estava em pleno regime do Getúlio Vargas, há uma mudança de nome. Mais ou menos em abril de 1937, o jornal que se chamava Voz do Povo passa a se chamar Voz de São João. Mas continua com a mesma família Rocha, continua sendo impresso nas mesmas oficinas, com as mesmas características de sempre. Então, assim, houve uma continuidade, porém, uma mudança no nome, né? Outro ponto curioso é que, com a mudança do nome, o jornal voltou para o número 1. Então, o número 1 da Voz de São João é de abril de 1937 e vem até agora. É interessante observar isso, porque muita gente hoje em São João diz que a Voz de São João foi fundada em 1907. Mas se a gente for ser rigoroso, na verdade não foi, né? Assim, a Voz de São João, como Voz de São João, o nome, foi fundada em 1937. A Voz do Povo e depois a Voz de São João, ela teve como redatores figuras assim, extremamente importantes para a história da nossa cidade. Geralmente eram pessoas naquela época, até hoje, né? Mas naquela época, para ser um redator de um jornal, eram pessoas assim, muito qualificadas, né? Então, por exemplo, o Jorge Roy-Gebert, até onde eu sei, foi o primeiro mesmo, porque o jornal começou com ele. E a gente já comentou sobre as qualificações, né, que ele tinha. Tinha um outro redator da Voz do Povo, era José da Mota de Azevedo Correia. Ele era do Maranhão, era um juiz de direito, que morou em São João durante um certo tempo, e que era irmão do Raimundo de Azevedo Correia, que foi um grande poeta parnasiano da Academia Brasileira de Letras. Então eram pessoas assim, muito ligadas à literatura. O José de Azevedo Correia, esse redator da Voz do Povo, alguns atribuem a ele, por exemplo, o Dr. José de Castro Azevedo, um dos historiadores aqui mais importantes de São João, atribui ao José de Azevedo Correia a criação da lenda dos cavaleiros, aquela lenda que São João foi fundada por alguns cavaleiros que se encontraram e resolveram fazer uma capela. Segundo o José de Azevedo, o doutor José de Azevedo, quem criou a lenda foi um outro do José de Azevedo, esse José de Azevedo Correia, redator da Voz do Povo. Além deles, vários outros, por exemplo, o doutor Francisco Zagari,
que chegou a ser prefeito de São João, depois da era Vargas, era advogado, político, muito ligado ao Carnaval de São João. A filha dele, Ema Zágara, e o esposo são os autores do hino dos trombeteiros. O Dr. Francisco Zágara foi também redator da Voz de São João. Vários outros, Dr. Geraldo da Cruz, Geraldo Henriques Cruz, que foi um advogado, desembargador, também foi redator da Voz de São João, e um monte de outros nomes importantes, né? Edmundo Lis foi um grande poeta, um dos precursores do modernismo aqui no Brasil, era correspondente, amigo do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel Bandeira. Na década de 20 ele era redator em São João, também na Voz do Povo. Ele inclusive gostava de publicar poesias do Drummond, do Manuel Bandeira, na Voz do Povo, numa época em que ninguém conhecia, nem Drummond nem Manuel Bandeira, porque eles eram jovens de 20 e poucos anos. Então, a gente percebe esse grande contato, né, que a Voz do Povo tinha com uma elite mesmo, assim, intelectual, literária, não só de São João, mas até mesmo de Minas e do Brasil, né? A Voz de São João, ela tem, ao longo de todo esse tempo, a contribuição, né, de um grande número de pessoas, fora assim, os eventos esporádicos e fora todas as efemérides, né, assim, tudo que acontecia de inaugurações, né, os grandes colégios da cidade, as fábricas, os clubes esportivos. A gente consegue hoje, na Voz de São João, um material para escrever a história da cidade em várias vertentes diferentes, né? Então a importância dela está cada vez maior. A Voz de São João cumpriu, há muitos anos atrás, um papel importante na difusão de cultura, né, nessa questão da política, e especificamente na parte esportiva, um papel fundamental, porque eu frequento a Voz de São João, eu tenho acesso aos jornais antigos há quase 30 anos, eu faço um levantamento da parte esportiva da Voz de São João. E existem matérias belíssimas, principalmente na época que era o editor, o doutor Alfeu Rocha, que julgava também e fazia cobertura das matérias. Ele colocava detalhes da partida que hoje é corriqueiro, como impedimento. Antigamente, como o futebol é predominantemente inglês, né, as expressões ainda colocava muito hands, 3 hands, que é mão, né, o impedimento, que era o offside, né, então tinha essas expressões em inglês, colocava, né, e hoje é lógico que você tem com mais detalhe, mas na década de 40, 50, ter essas informações eu acho interessante. E isso ajuda muito para a gente que gosta de futebol, né, que eu estou fazendo um levantamento. Essas informações são importantíssimas. Dos campeonatos locais, dos campeonatos de outras cidades, faziam cobertura além do campeonato local, Rio Novo, Guarani, Bicas. Então a gente tinha informações que hoje, né, dá para escrever aí vários livros sobre futebol local e região. Outra coisa também importante, outro tópico que a Voz de São João e a própria Voz do Povo abordou e ainda aborda sobre os carnavais que aconteciam em São João. Tinha o carnaval de clube e tinha os 2 clubes principais de São João, que eram o Democráticos e os Trombeteiros, e eles faziam os carnavais nos seus respectivos clubes. E tinham carros alegóricos muito bem enfeitados, né? Tinha desfile, e o mais interessante é que no último dia eles trocavam de posição e eles iam com o seu estandarte para o clube contrário. Eles tinham aquela rivalidade, mas no último dia eles trocavam, e parece que dava uma volta no clube rival, e a Voz de São João fez essa cobertura amplamente, né? Aí depois começou a ter as escolas de samba, talvez a partir de 40 e pouco, surgiu a Exaca, depois vem Esplendor, Caxangá, e a Voz de São João sempre fazendo a cobertura
dos nossos carnavais. Então a família Rocha ela foi assim, a grande responsável pela maior parte da duração da Voz do Povo e também da Voz de São João, né? Como a gente comentou aí, foi mais ou menos por volta de 1912, e ela seguiu com diferentes gerações, primeiro o Orozimbo, depois o filho dele, o Carlos, depois o filho do Carlos, o Orozimbo, né, esposo da Dona Bonita. E então a Voz de São João foi se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo, até virar o século XXI, e aí, mais recentemente, ela trocou de dono novamente, e agora está com o Elir Rodrigues, né, que inicialmente adquiriu com o Dr. Heloísio Rodrigues, também, da mesma família, e agora nós temos a Voz de São João mantendo assim, esse padrão, né, de informação, ainda aí com o padrão impresso, que eu acho uma coisa fantástica. E para mim, além de tudo, essa nova fase da Voz de São João, ela é particularmente importante porque foi quando eu comecei a escrever. Sou advogado e fui advogado já do jornal Voz de São João. E também já fui anunciante do jornal Voz de São João, na época do senhor Orozimbo Rocha. E após o falecimento do senhor Orozimbo, o jornal ficou com a Tatiana, que é a filha do Orozimbo, e com o Dalmon Valente. E eles estavam propondo vender o jornal. E por eu já ter conhecimento e gostar muito de escrever, de estudar e de ler, eu me interessei em adquirir todo o patrimônio composto pelo jornal Voz de São João, que antes era Voz do Povo e depois o Orozimbo ele transformou em Voz de São João. Então nós compramos todo o acervo do jornal, que o jornal ele é fundado em novembro de 1907, e nós temos todas as edições encadernadas desde 1907. Então nós resolvemos comprar Elir Campos Rodrigues e o meu tio Heloísio Rodrigues. E nós propusemos em fazer grandes mudanças no jornal, que nós duplicamos as páginas, nós colorimos o jornal, né? Então nós colocamos vários colunistas para nos ajudar. E o propósito de tudo é manter a tradição de uma imprensa escrita, manter uma tradição de uma cidade igual do Porto de São João, que tem muita história, nós já temos 2 séculos de história, e manter também o legado de Jorge Rosenberg, que foi o belga que veio para São João e fundou em novembro de 1907 o jornal Voz do Povo. Eu agradeço a todos os nossos patrocinadores e anunciantes que compõem as páginas dos nossos jornais, que são eles que realmente dão um sustentáculo financeiro, dão um aporte financeiro necessário para que a gente feche o jornal, pelo menos não com prejuízo, porque, sinceramente, não há muito lucro nisso. O lucro nisso é um lucro moral, um lucro ético, é você fazer um esforço muito grande para que a nossa história não morra, que a nossa história sobreviva e manter isso para as próximas gerações. Eu agradeço muito a direção da Voz de São João, ao Elir, principalmente, a esposa dele, a Andréia, e a todas as outras pessoas de lá, que eu sempre tive assim, um ótimo contato com todos eles, com os redatores, o pessoal responsável pela formatação do jornal. Então foram 10 anos assim, de muito prazer que eu tenho tido é algo que eu faço assim, embora não seja financeiramente recompensado, existe uma compensação muito grande, que é poder escrever sobre a história da minha cidade, fazer com que as pessoas da cidade e de outros lugares leiam, né? Desde 2017 eu comecei também a pegar esses escritos e transformá-los num blog, que também está sendo atualizado até os dias de hoje, e isso torna o alcance muito maior.
é uma maneira também de levar a voz de São João, mesmo que seja uma parte dela, para o mundo, né? E não pretendo parar, pelo menos vendo aí pela frente, eu acho que ainda tem muita coisa para ser contada na história da cidade. E agradeço muito a voz de São João, que foi fundamental, né, para o surgimento dessa coluna.